Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo, Marcão Templário, canal, pra falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje um vídeo diferente, onde a gente vai falar não somente dessas possíveis saídas do Vasco, né, com destaque, obviamente, para o Ryan, né, que pode estar sendo aí a maior venda da história do Vasco da Gama, como também a gente vai falar um pouco sobre o cenário global, né, e sobre essa possibilidade cada vez mais iminente da venda da Vasco SAF, né? Assunto que a gente já comentou aqui no canal, que eu vou estar deixando o vídeo aqui embaixo, né, na descrição, onde a gente já falava sobre países emergentes, sobre fluxo de dinheiro e sobre a possibilidade cada vez maior, principalmente nesse segundo semestre, para a venda da Vasco SAF. Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho nos novos vídeos do Templário. Isso é claro se fizer sentido para você. Cenário global, da macroeconomia global, né, de tudo que está envolvido sobre economia, geopolítica. O mundo, ele começou a conseguir estabilizar, né, a sua taxa de juros. Vascaíno, investidor que esteja acompanhando o canal, vai entender exatamente o que eu estou falando, né? Nós vivíamos um mundo aí antes da pandemia, né? Antes do Covid, um mundo com taxa zero, né? Taxas de juros nos países, principalmente desenvolvidos, muito próximos a zero, quando não era zero, no caso do Japão, por exemplo. Com a Covid, né, e a disparada da inflação no mundo, nós passamos a viver um planeta, né, um mundo aí, cheio de inflação. Né? Inclusive o próprio Estados Unidos da América, né, a maior economia do mundo, ainda a maior economia do mundo, apesar de estar sendo cada vez mais ameaçada pela China, assunto de um outro vídeo aí, está lá com a sua taxa de juros alta, né, na casa dos 4,5%, que para eles é muito alto. Né? O Banco Central está botando lá numa faixa, lá é faixa, né, em torno de 4,5% ao ano, né, enquanto o nosso Brasilzão aqui está com a nossa Selic é 15%. Normalmente, quando as inflações começam a se equilibrar, né, a se equilibrar devido à alta das taxas de juros, aí o Banco Central de cada país começa a arrefecer essas taxas. Né, começa a arrefecer essas taxas. E quando começa a arrefecer essas taxas, os grandes investidores, os trilionários, nós estamos falando de trilionários, bilionários em dólar, né? Começam a tirar o dinheiro da renda fixa. Começam a tirar o dinheiro da renda fixa, que para eles estava interessante, deixar o dinheiro parado, né? E começam a fluir esse dinheiro para a economia real, né? Para investir em ativos, né? A gente começa a perceber sinais já desse fluxo de dinheiro, né? Por exemplo, nas criptomoedas aí que estão disparando, né? E qual o motivo disso? Muito provavelmente agora em setembro, o Banco Central americano, né, vai abaixar talvez até em meio ponto, né, em 0,5% a taxa de juros. Vai começar a cortar os juros nos Estados Unidos. Né? E isso já vem acontecendo em outros grandes países desenvolvidos aí no nosso planetão Terra. O que acontece? Criptomoeda é um sinal. As bolsas no Brasil e nos Estados Unidos e outros países também já é um sinal de começarem a subir. Por quê? Porque o fluxo de dinheiro está começando a sair da renda fixa. Os grandes investidores vão começar a olhar para os investimentos da economia real, né, para os ativos. Sinal esse que, para o nosso mundo aqui do Vasco, a gente já começa a perceber no caso de São Januário, né, que já está na iminência de se confirmar a reforma, ampliação e modernização do nosso gigante estádio histórico da Colina, o Estádio São Januário. Né? Até que essa semana já foi noticiado que o Vasco já formalizou a SPE, né, a Sociedade de Propósito Específico, já se preparando para se associar a um grande investidor, né, uma grande incorporadora, para a gente dar aquela alavancada e iniciar de fato a reforma e ampliação do Estado de São Januário. Juntamente com isso, é claro que também vamos ter a possibilidade,
da venda da SAF do Vasco, né? Obviamente esse imbróglio na justiça atrapalha um pouco, para não falar bastante, mas os grandes investidores vão começar a querer colocar dinheiro em ativos reais, e principalmente nos países emergentes, né? Principalmente nos países emergentes. Então não é só reforma, ampliação e modernização de São Januário, não. A venda da SAF do Vasco vai sim acontecer, porque os grandes investidores que queiram investir no futebol vão se sentir agora mais estimulados, né, a tirar dinheiro de renda fixa e, de fato, colocar na economia real. Vamos acompanhando isso, Vascaíno. Acredite, fluxo de dinheiro para ativos reais. A venda do Vasco vai acontecer. Claro, esse imbróglio na justiça atrapalha, gera uma desconfiança, mas o Vasco documentando e sabendo explicar todos os seus motivos, né? Aí vem o trabalho do trabalho, Pedrinho, né? Ele tem que vir um trabalho da diretoria administrativa para poder estar informando isso tudo. E, claro, a recuperação judicial também caminhando, o plano de pagamentos, né, aos credores também caminhando, isso tudo vai facilitando, vai dando previsibilidade a esses investidores que vão estar lá doido para colocar dinheiro na economia real. Beleza? E falando em economia real, Ryan, né? Ryan sempre especulado na Europa e agora também no mundo árabe. Né? E a notícia do momento é que pode estar pintando uma proposta aí muito acima do que a gente já vinha falando aqui no canal, que era de 80 a 120 milhões, não. Acima dos 150 milhões. Já tem gente falando em 190 milhões de reais. É muita grana. É muita grana. E, obviamente, o Ryan, a família do Ryan, vai querer a venda. Né? Vai querer a venda. E o Vasco precisa. O Vasco RJ, o Vasco pobre, que ainda não tem patrão. E ainda não tem patrão. Eu já estava começando a desconfiar quando surgiu aquela especulação do Jonathan Iconé, né, o francês lá que joga na Itália. Pô, além do caso André Sanches, mais um jogador de lado de campo. Falei, pô, o pessoal está vendendo o Ryan. Né? Cara, eu acho que, assim, a gente não fica chateado, né, de estar perdendo um jogador como o Ryan, mas 150, 190 milhões de reais para o Vasco hoje é muita grana. Né? É muita grana e não teríamos mais argumentos, né, da diretoria administrativa para não investir pesado nesse elenco, para que a gente permaneça na Série A. Né? Porque a Copa do Brasil, a cada dia que passa, e é a cada dia mesmo, está ficando mais difícil, porque o jogo é 27 de agosto, né? Os reforços têm que chegar para se entrosarem, treinarem, né, se adaptarem ao estilo de jogo de início. Então, enquanto não, cada dia que passa, aquela chancezinha pequena de continuar sonhando em avançar na Copa do Brasil vai ficando cada vez mais distante, vai se aproximando cada vez a zero, né? Infelizmente. E o que vai nos restar mesmo é investir no Campeonato Brasileiro, na sobrevivência do Vasco esse ano, para que ano que vem, quem saiba, né, com essa venda da SAF, igual a gente falou hoje aqui no vídeo, tem aporte de dinheiro de verdade, 300, 40, 400 milhões, para daí o Vasco mudar de patamar e acabar com essa história, né, com esse sofrimento do Vasco associativo, o Vasco pobre e falido associativo. Beleza? Por hoje é só, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!